reteté, sapatinho de fogo, manto, canela de fogo, glossolalia tem base bíblica? Onde você leu nas Escrituras Jesus e seus discípulos andavam pulando, rodopiando, dançando reteté, usava glossolalia e faziam técnicas de hipnose? Mas vemos alguns falsos profetas exercendo esta técnica de hipnose em cima dos púlpitos, e os restantes numa desordem tremenda, puladeiras, gritarias e músicas repetidas para acompanhar essas sandices nestes lugares que chamam de igreja. Bom, se Jesus deve ser o exemplo a ser seguido, e não consta que Jesus e seus discípulos fizeram nada disso, como podemos ir além do que está escrito, e achar que somos seus seguidores? Nas Escrituras são relatados os feitos de Jesus, nos 3 anos e meio aqui na sua missão terrena. Só foi constatado na sua biografia que ele sempre foi sereno com os seus alunos, e com o povo que o seguia. Nunca vimos ele ensinar padrões emotivos e nem sensitivos. A verdade é que devemos seguir todos seus exemplos de conduta, simplicidade, autocontrole, mansidão e de respeito para com o próximo em todos os sentidos da vida. Você nunca leu nenhum relato dos enviados apóstolos ensinando nas igrejas primitiva, incentivando ninguém a esta prática de desequilíbrio mental e desordem nas reuniões. Paulo foi o enviado a pregar para nós os gentios, e sempre nos alertou sobre tudo isto, para não entristecermos o Espírito Santo com esse tipo de desequilíbrio mental. Vamos ler Efésios capítulo 4 versículo 30 e 31. Versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Versículo 31. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Ou você acha que o Espírito Santo está usando vocês para promoverem gritarias, se o fruto do Espírito é a mansidão e o domínio próprio? Gálatas capítulo 5 versículo 23, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Versículo 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Mas na verdade, pensam que estão sendo usados pelo Espírito, porque nunca entenderam, e nem dão ouvidos para as advertências de Paulo, nesses versículos, e fazem o contrário do que foi ensinado. 1 Coríntios capítulo 14 versículo 32, o espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Versículo 33, porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as assembleias dos santos. Vamos entender, nos versículos citados, os profetas aqui não são os mesmos antes de João Batista, que foi o profeta que ficou entre o fim da lei e o começo da graça. É o maior por esse motivo. Mateus capítulo 11 versículo 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Hoje profetas são todos aqueles que professam publicamente os feitos de Jesus. O espírito do profeta é o seu conhecimento cognitivo, e as sugestões aplicadas na mente, que podem encadear emoções como êxtase, glossolalia, transe hipnótico entre outros. Por isso Paulo advertiu que o espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. E Deus é Deus de desordem? De jeito nenhum. Então como podem achar que Deus está nessa bagunça toda, que promovem por aí? Veja agora a procedência do reteté. Reteté ou reteté é uma manifestação física praticada durante cultos religiosos, principalmente os que estão ligados com as igrejas neopentecostais no Brasil. Consiste em demonstrações de emoções de modo exagerado que, de acordo com os seus praticantes, são manifestações do Espírito Santo de Deus. Cantar, dançar desorientadamente, pular, gritar, rolar no chão, girar, entre outros movimentos aleatórios, são algumas das características típicas do reteté. Este movimento também é conhecido por sapatinho de fogo, em alguns estados brasileiros. Este termo não possui uma origem etimológica conhecida, no entanto, está relacionado com algazarra, bagunça, barulho, festa, entre outros. No entanto, existe um conflito entre as igrejas pentecostais que praticam o reteté e as demais, pois, segundo os grupos tradicionais desta doutrina, o reteté é uma blasfêmia e desrespeito ao poder de Deus.
Muitas pessoas relacionam o reteté com a Umbanda, ou o Candomblé, religiões afro-brasileiras, por se assemelharem nas manifestações de adoração ao que consideram sagrado. Espero que tenham gostado e entendido o assunto. Obrigado por assistir.